seja o nome do Senhor. Pode baixar um pouquinho aqui o meu microfone, que senão muito retorno. Deus abençoe a tua vida. Que bom que você está aqui. E abra aí a tua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos. Vamos meditar aqui no capítulo 1 de Atos. Umas novidades que o Espírito Santo nos traz nessa noite. E que bom que você está aqui para nós compartilhar junto dessa palavra. Obrigado, meu querido. Deus te abençoe. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. E o versículo é o 4. Diz assim, na João Ferreira, Almeida atualizada. Diz assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do mesmo modo que viste subir. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer mais uma vez. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor nos dá uma palavra nessa noite. O Senhor nos diz que nós receberemos o poder do teu Espírito Santo quando desce sobre nós. Então, Senhor, nessa noite que seja revelado no coração da tua igreja, Senhor, esse poder, essa visão, essa fé, essa ousadia no nosso coração, para que nós possa, Senhor, entender, obedecer e fazer a tua vontade, Senhor. Por isso, desde já nós te agradecemos, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Essa palavra, ela é tão conhecida nossa, né? Todos os cultos, quase que ela é liberada no nosso coração. Mas eu, essa noite, ontem dei uma descansada, de noite tinha pouco sono, me levantei mais cedo para orar. Fiquei um bom tempo lendo e orando, e comecei a ser ministrado por essa palavra, que eu sou tão acostumado a ler. E às vezes eu digo que a Marinha que participar aqui agora do na real do livro de Atos, porque ela seguidamente ela está lendo esse livro inteiro. Passa, vira e mexe, estou lendo Atos. Estou lendo Atos. E ela sabe, eu acredito que citar muita coisa, né? Mas ela disse que não quer participar porque ela esquece na hora, dá um branco. Mas, então estava ali, meditando e analisando, porque
o Senhor, Ele sempre nos chama para nos dar uma visão. E a visão, ela traz sempre uma revelação. A visão de Deus, ela é uma revelação para nós. E quando Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, relata aqui esse texto, ele comunica para nós uma visão, né, do que nós podemos receber através da obediência, através da permanência, né, através da fé. E quando Jesus diz, né, em Lucas capítulo 24, 49, ele diz a mesma coisa, que não era para eles se afastarem de Jerusalém, mas era para eles permanecer ali até que do alto eles fossem revestidos de poder. E o poder é uma coisa muito tremenda, a autoridade, né? Porque uma autoridade, ela tem um poder com uma caneta tão forte. E quando nós, eu gosto muito de fazer uma comparação com o guardinha, né? O guardinha vem aquela carreta em alta velocidade, ele só dá uma pitada e bota a mão no ferrinho dele, e a carreta vem e para. O motorista da carreta obedece, né? Pode vir em alta velocidade, mas chega diante da autoridade que deu um comando e ele para. E aqui Jesus está comunicando uma visão. E para nós também entender isso, né, o que é o poder, e ter o poder nas nossas vidas, nós temos que ter uma obediência muito grande, que daí também nós podemos delegar essa autoridade, para nós fazer outros líderes, né? Jesus aqui, quando ele chama esses discípulos aqui, eles já não eram mais só discípulos, e sim líderes. Aqui já estava Pedro com a responsabilidade de seguir com a igreja. Se fôssemos dizer aqui, dos discípulos hoje que estão nos setores, estão nos GC, eles já não são só discípulos, e sim líderes que vocês são. E líderes têm uma responsabilidade muito grande de fazer, né, discípulos e preparar novos líderes. Mas nós temos que ter autoridade, nós temos que ter poder nas nossas vidas. E quando Jesus diz, mas vocês receberão poder, eu comecei a ficar meditando, né, que poder é esse que nós precisamos tanto, né? E logo quando eu estava orando, daí eu tinha lido e fui orar, e me veio essa nítida voz no meu coração, que o maior poder é a fé. É a fé no Espírito Santo, é a fé que Deus nos comissionou, que Ele nos deu, como bem falou o pastor Emerson aqui domingo, o Espírito Santo que age sobre nós, dentro de nós e através de nós. Isso também é fé. E quando nós vamos executar com a nossa fé, visitar, orar por alguém, evangelizar alguém, queridos, nós necessitamos totalmente desse poder, da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. E através disso é que nós vamos tornar o Evangelho, né, poderoso. É através da fé, quando nós ousar crer. Jesus, o Senhor, Ele nos ungiu e Ele nos deu poder, mas o poder requer de nós uma busca. Todos que querem ter algo precisam buscar. Você quer ter um emprego bom, bem sucedido, você precisa se dedicar numa empresa, estudar. Você quer ter um casamento, tem que procurar uma Rebeca, tem que casar,
tem que cuidar bem dela, tem que cuidar bem dos filhos, e você vai se tornar um sacerdote bem-sucedido e assim por diante. Mas na vida espiritual, ela também é assim, já não é natural, é espiritual. E a visão, ela é espiritual. A visão, ela é do espírito. A visão, ela não é uma visão... A visão humana é diferente da visão espiritual. É nós começar a entender as coisas espiritual e andar no espiritual. Paulo diz que nós não devemos... devemos andar no espírito. Que nós devemos andar no espírito. Porque é no espírito que nós ficamos fortes. Como linda essa canção que nós estava cantando aqui, né? Quando nós estamos fracos, quando nós estamos caídos, é Ele que nos levanta. É o poder, é o Espírito Santo. O cair, a Bíblia diz que ele é do homem, mas o levantar é de Deus. É fé. E nós precisamos ter a fé. A fé é dessa forma que nós podemos, né, direcionar as pessoas também ao milagre, a um aconselhamento. E nós crendo no que o Senhor já fez na nossa vida. Nós temos que ter um relacionamento. Através desse relacionamento, nós vamos começar a ter uma visão mais ampla daquilo que o Senhor está fazendo. E às vezes você nem está vendo tanto do que o Senhor está fazendo na tua vida, mas a tua liderança, teu discipulador, a tua discipuladora, ela está vendo você. Está vendo o que está acontecendo, como você está crescendo, em áreas que você está crescendo. Também o discipulador às vezes vê em áreas que ainda não está rompendo. Porque nós tanto vimos espiritualmente, como vimos naturalmente. Porque primeiramente nós somos o homem, o ser humano natural. Mas nós precisamos ser o homem, o ser humano espiritual. E isso é a fé. E aqui, quando Jesus começa, né, essa explosão, Jesus havia já preparado os seus discípulos. Eles já não eram só mais discípulos, e sim líderes. Pedro, Tiago, João e os outros. E eles começaram, com essa visão, recebida, começaram a ter revelação de coisas que talvez eles nem tinham entendido ainda quando andavam com Jesus. Mas quando eles verem o Senhor ser assunto ao céu, os anjos que eles viram do lado deles já foi uma visão sobrenatural. E a partir dali, eles começam a ter outras revelações. E o cumprimento vai se dando da revelação é quando há obediência. Principalmente, a obediência, ela é a chave para que um cristão tenha entendimento, tenha revelação. Que os discípulos, se eles não tivessem sido obedientes à voz do Senhor Jesus, à recomendação dele, e aqui no versículo 14 de Atos, eu gosto muito, vou ler desde o versículo 12, diz assim, Atos 1, 12. Então, quando eles voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que estava distante daquela cidade, tanto como uma jornada de sábado, quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago.
Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Veja que eles começaram a perseverar em oração, em obediência. Eles também tiveram uma visão que tinha que consertar a equipe deles. Estava faltando um. Estava faltando aquele que tinha se perdido. Uma das coisas também para que nós possa comunicar melhor o Evangelho é quando nós estamos totalmente debaixo da visão, é que nós vamos saber no momento certo, lá no GC, por exemplo, né? Você que é líder de GC, você vai saber no momento certo quando você pode comissionar alguém para liderar. Porque você já está numa obediência, você já está sendo discipulado, você está discipulando, você já está liderando. Então, a partir dessa obediência que você se encontra, daí você começa também poder empoderar outras pessoas. Você começa a poder liberar daquilo que está em ti, em outras pessoas. Como que alguém, como esses discípulos, os apóstolos, que já eram líderes, eles iam poder fazer o que eles fizeram, se eles não tivessem vivido tudo o que eles viveram, aprendido tudo o que eles aprenderam, e a partir de então, ter permanecido. Porque se nós for seguir, né, e eu tenho muito falado, e ainda bem que tem alguns irmãos que não estão aqui, que não vão rir da minha cara, mas eu tenho sempre falado que o poder, ele não vem de qualquer forma. E foi quando os discípulos entraram em comunhão ali junto, eles todos, orando, buscando, eles começaram a ter uma intimidade muito forte. E a partir de então, de repente, o Senhor entendeu, porque assim às vezes nós, queridos, eu chamo a atenção, porque às vezes a bênção está tão perto, e nós não chegamos nela, porque às vezes nós retrocedemos, e eles estavam ali, diz que eles estavam ali, perseveravam unânimes em oração, cada um deles estava no mesmo lugar que onde Jesus tinha pedido que eles ficassem. Eles estavam ainda em Jerusalém. Em Atos capítulo 2, nós sabemos muito bem o que aconteceu quando veio o poder que eles precisavam. Porque, queridos, sem esse poder ninguém faz nada. Como bem falou o pastor Emerson aqui domingo à noite, sobre o tempo que Nicodemos ainda era só um fariseu. O tempo que ainda ele era só uma pessoa natural. Como foi triste a vida dele, eu acredito, que a vergonha foi tanto, né, pastor, que ele foi de noite ter com Jesus. Ele não teve a coragem de ir de dia, porque ele pensou, o que vão dizer de mim? Acredito, né, aqui na minha mente, fico, né, pensando, será que ele não teve vergonha? Poxa, eu já sou mestre, né? Ele já era mestre em Israel, mas ele ainda não tinha entendido o propósito do Evangelho. E o que eu quero nessa noite, né, com o nosso tempo curto, dizer que o que é totalmente importante, necessariamente, não vou sair daquilo que o pastor ministrou domingo, a necessidade de nós ser cheios do Espírito Santo. Assim como disse Jesus para Nicodemos, é necessário que tu nasças de novo. O nascimento do Espírito foi quando os discípulos estavam todos reunidos ali. E a partir dali, Jesus diz, vocês vão receber poder, não se afastem de Jerusalém. Eu gosto dessa colocação de Lucas 24, 49, se puder projetar aí para mim, ela é tão esclarecedora. Olha o que diz Jesus: eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai.
permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Então veja bem, e aí a cidade que o Senhor estava falando para eles era Jerusalém. E quando Lucas começa também relatando o livro de Atos, ele diz que tinha buscado entender todas as coisas que o Senhor Jesus tinha ensinado por intermédio de mandamentos aos apóstolos. E aí, no versículo 8, ele diz, mas quando eles começaram no versículo 6 a fazer perguntas, Jesus falou, não compete a vocês saber tempos, né, e épocas, porque às vezes a gente quer ficar muito, sei lá, mas a gente quer saber às vezes coisas que são desnecessárias. Eu lembro muito bem quando eu fui estudar, e como era interessante a forma que as pessoas que estavam ali estudando no seminário, eles achavam que tudo se resumia ali. E o que não é verdade. O que se resume é numa vida de permanência, onde nós permanecemos na obediência daquilo que o Senhor nos mandou fazer e que nós faça. E aí então vai acontecer. A Bíblia diz que os sinais, os milagres, eles nos alcançarão. Não há necessidade nem que nós corra atrás deles. É eles próprios que nos alcançarão. E aí a Bíblia diz que esses discípulos eles estavam em Jerusalém. E eles continuaram orando ali, reunidos. E diz que ali eles perseveravam unânimes em oração todos os dias. Eram os homens, as mulheres, eles estavam ali naquela vida de busca. E no capítulo 2 diz que de repente que Deus olhou e viu, tá lá os meus filhos, né? Eles estão todos ali. De repente diz que veio dos céus, como línguas de fogo, e começou a pousar sobre cada um deles. E eles começaram a se encher do poder. E aí eles começam a se levantar e fazer a obra no poder do Espírito. E aí começa a acontecer os milagres, a hora que Pedro e João estavam subindo para a oração. Eles estavam determinados a ficar naquele tempo de obediência orando. Eles encontram aquele aleijado e eles naquele momento, eles oferecem a Jesus para eles, para este homem. Eles tinham Jesus. E o Jesus que faz milagre. O poder que é o Espírito Santo estava operando neles. E aquele homem, ao menos que tocou na mão de Pedro, diz que ele já deu um salto e começou a andar. Por causa do poder que está através de nós. Isso, queridos, é o que nós como igreja precisamos. E o que eu sempre falo e o que eu gostaria de dizer aqui é o versículo 46 do capítulo 2 de Atos, que diz que também eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Eles perseveravam na leitura da palavra. Eles também tinham essa comunhão que nós precisamos muito de ter, né? Eles tinham isso. Eles também comiam pão junto, mas eles oravam, a Bíblia diz, que eles nas orações, eles estavam juntos, e diz que havia em cada alma um grande temor. Esses dias, eu estava sentado com o Zapa e me ficou muito gostoso no meu coração, ele contando para mim o temor que tem vindo no coração dele. Queridos, isso é o que faz o homem viver uma vida nova. Viver uma vida no Espírito, é ter temor de Deus, é ter essa percepção do que perto está o Senhor. Diz a Bíblia que os olhos do Senhor estão sobre toda a face da terra. Então, rapidamente, a gente nota que são necessários para que o poder venha e para que nós seja cheio dele, é uma vida de perseverança, é uma vida de obediência. Aí nós vamos começar a ver as coisas
naturalmente, como elas são, né? Nós vamos ter revelação, nós vamos ter o cumprimento das palavras do Senhor na nossa vida por intermédio da obediência. Nós não vamos precisar correr, porque as palavras do Senhor, elas vão se fazer viva através de nós. Elas vão acontecer quando nós formos impor as mãos sobre os enfermos. A Bíblia diz que estes ficarão curados. Não vai ser por causa de nós, é por causa que nós estamos obedecendo o que disse o Senhor Jesus quando Ele comissionou esses discípulos. Essa palavra, esse comissionamento, é para mim e é para você que está aqui nessa noite. Não é nem para aquele teu discípulo que não veio, ou para aquele teu discipulador que não pôde vir. Não é, é para ti e é para mim. Nós que precisamos dessa palavra, e é nós que precisamos desse poder, porque é através dele que nós vamos cumprir o objetivo do sacrifício de Cristo. Jesus, ele se entregou para que nós cumpríssemos o que ele nos ordenou. Ele diz que, aqui Lucas diz, né, no comecinho ele diz, no versículo 1, ele diz: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, e relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, ele diz, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Veja bem, Lucas aqui continua relatando o que ele já tinha relatado no primeiro livro, do que o Senhor tinha feito. E aqui me chamou a atenção que ele diz que depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, né? Veja bem que ele tinha escolhido, ele foi elevado às alturas. Hoje nós temos o Espírito Santo aqui. Hoje nós temos o poder que opera através de nós, que opera em nós e que faz os milagres, mas nós precisamos obedecer. Nós precisamos ter uma vida de intimidade, porque senão nós não vamos alcançar as pessoas. Nós não vamos alcançar, nós não vamos ter nem vontade de evangelizar. Porque só o Espírito Santo que nos levanta, só o Espírito Santo que nos renova, só o Espírito Santo que nos dá o poder para nós andar em vitória, para nós ir aonde às vezes nós nem vontade teríamos de ir, é quando nós somos cheios desse poder. Então eu queria te dizer, meu querido e minha querida irmã, nessa noite, que nós temos um lugar para buscar isso. É na presença dEle. É no teu secreto, é no teu TSD, que você precisa ter um tempo a sós com o Senhor de qualidade. Você tem que ter comunhão nas orações, mas você também tem que ter um tempo seu com o Senhor. Aquele que Jesus, quando começou a ensinar os discípulos, diz: e tu, quando orar, ele diz, entra no seu quarto, feche a porta do seu quarto, ora em secreto com o Pai que te vê em secreto, e Ele te responderá. Então nós precisamos entender que essas são coisas dos discípulos. Essas são coisas para o líder que quer ser um líder que cuida, que repassa a visão, tem que ter. Tem que ser cheio do Espírito Santo. Eu quero te convidar para nós ficar em pé, para nós orar. Eu não tenho tempo mais para seguir. Teria muitas coisas que eu teria vontade de falar ainda, mas como domingo nós ouvimos tanto, né, aqui, que importa é que nós nasça de novo. Então, queridos, talvez
esse é um tempo que nós temos que sair da religiosidade, como estava ali Nicodemos. Um homem sábio, mestre, ensinava, mas não adiantava o ensino do mestre, porque ele não estava arraigado no Espírito, na graça. E Jesus vira para ele quando ele vem e diz: mestre, né, tem coisas que Deus deve estar contigo, porque ninguém faz se Deus não estiveres contigo. Aí Jesus olhou para Nicodemos e falou as coisas que ele precisava. Talvez, às vezes, queridos, nós temos hoje, com esse olhar crítico às vezes, como estava Nicodemos, olhando, né, fazendo juízo das pessoas, e estava na mão dele o que ele precisava. Está na nossa mão o que nós precisamos. Está ao nosso alcance o receber poder, o ser cheio do poder. Está no nosso alcance buscar. A unção é algo que nós temos que pegar. É fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Há um momento, queridos, que nós precisamos entrar nos rios de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos desesperadamente ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos gastar mais tempo com Ele. Nós precisamos aprender a conhecer Ele. Conhecer a palavra. Saber o que Deus quer fazer através de nós pela sua palavra. Aí sim, depois de dado o mandamento, e nós ser cheios do poder, nós vamos estar qualificados. Né? Nós vamos estar selecionados de uma forma poderosa. Nós vamos estar qualificados para chegar naqueles lugares que a igreja chegou. Quando Filipe, depois do batismo do fogo, a gente vê ele em Samaria. Já não estava mais em Jerusalém. A Bíblia diz que ele já estava ali pregando Jesus Cristo como Salvador. Nós precisamos também nos preparar para que nós saia de Jerusalém. Nós não podemos ficar só dizendo: eu ainda não estou pronto, eu ainda estou inseguro, eu ainda estou com medo. Isso são coisas, sinais, são sinais da falta do poder. São sinais que o poder não está ainda agindo na vida dessa pessoa. Quando ela está insegura, quando ela está com medo, quando ela está preocupada: será que eu vou saber fazer bem certo? Porque Jesus disse que quando nós sair para fazer a sua obra, nós não vamos ter que nos preocupar, porque Ele diz que Ele nos colocará na nossa boca as palavras que nós precisamos. Ele está colocando para você nessa noite, né, um caminho que você precisa, que eu preciso, é estar na presença dEle, é estar com Ele, para que dEle nós receba o poder, e através desse poder exale o bom perfume de Cristo, e que as pessoas sejam alcançadas através de nós. Talvez seja esse o maior carisma que a igreja precisa ter, é a unção, a ousadia, é o poder para nós falar ousadamente daquele que nos salvou, daquele que nos libertou, daquele que está transformando toda a nossa família, está transformando o nosso redor, o nosso Jerusalém, e está nos levando para Samaria, está nos levando para a Judéia, e quer nos levar para os confins da terra. Aleluia, é desse Espírito Santo que nós precisamos.